O instinto e a inteligência. 11. Que diferença há entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa a outra? O instinto é uma inteligência rudimentar, ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo a necessidade, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do seu apoio, ou se engancham com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que se dirigem, segundo as estações, para os climas propícios, que constroem, sem lições preliminares, com mais ou menos arte, segundo as espécies, camas macias e abrigos para sua prole, engenhos para prender na armadilha a presa da qual se nutrem, que manejam com destreza armas ofensivas e defensivas de que estão providos, que os sexos se aproximam, que a mãe alimenta os seus pequenos e que estes procuram o seio da mãe. Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia a falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se afastar de um risco, para manter o equilíbrio. Tais são ainda os pestanejos das pálpebras para atenuar o clarão da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo, aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes, está sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, apesar disso, revela uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admite que o instinto tem a sua fonte na matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente, seguramente mesmo mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considera um instinto uma inteligência rudimentar, como se explica que seja, em certos casos, superior à inteligência racional, que possa dar a possibilidade de executar coisas que esta não pode produzir? Se é o atributo de um princípio espiritual, que vem a ser esse princípio? Uma vez que o instinto desapareça, esse princípio estaria aniquilado? Se os animais não estão dotados senão do instinto, seu futuro é sem resultado, seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Isso não estaria conforme nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Capítulo 2, número 19. 13. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio, chegando a um certo grau de desenvolvimento que no início não teria senão as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se fora assim no homem inteligente que perde a razão e não é mais guiado senão pelo instinto, a inteligência retornaria ao seu estado primitivo, e quando recobrasse a razão, o instinto tornar-se-ia inteligente, e assim alternativamente a cada acesso, o que não é admissível.
Aliás, a inteligência e o instinto, com frequência, se mostram simultaneamente no mesmo ato. No andar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem coloca um pé diante do outro, maquinalmente, sem nisso pensar. Mas quando quer acelerar ou moderar a sua marcha, levantar o pé ou desviar para evitar um obstáculo, há cálculo, combinação, ele age de propósito deliberado. O impulso involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada do movimento é ato inteligente. O animal carnívoro é levado pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e varia segundo as circunstâncias para apanhar a sua presa e a sua previdência das eventualidades são atos da inteligência. 14. Uma outra hipótese, que de resto se alia perfeitamente à ideia da unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual e do mundo corpóreo. Sabe-se agora que os espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais são os protetores e os guias, que os envolvem com seus eflúvios fluídicos, que o homem frequentemente age de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. De outra parte, sabe-se que o instinto que produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Não pertenceria ao próprio ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como a andadeira com a ajuda da qual se sustém a criança que ainda não sabe andar. Mas, do mesmo modo que se suprime, gradualmente, o uso de andadeira, à medida que a criança se sustém sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes podem se guiar por sua própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o resultado de uma inteligência estranha na plenitude da sua força. Inteligência protetora, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que levaria a fazer inconscientemente para o seu bem o que esta fosse incapaz de fazer por si mesma, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso das suas faculdades, assim como ocorre no homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz-se proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os alcoólatras. Esse ditado é mais verdadeiro do que se crê. Esse Deus não é outro que o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger por sua própria razão. 15. Nesta ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Essa teoria, por racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Se são observados os efeitos do instinto, nota-se antes de tudo uma unidade de vista e de conjunto, uma garantia de resultado que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Além do mais, na apropriação tão perfeita e tão constante de faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhece-se uma profunda sabedoria. Essa unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamentos, e a unidade de pensamentos é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão perfeitamente harmonioso, que prossegue desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais falhar. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica, forçosamente, na unidade da causa.
Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantas há de indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que acusa sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não poderia ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas as qualidades necessárias para produzir um tal resultado, será preciso remontar mais alto, quer dizer, ao próprio Criador. Se reporta a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial. Capítulo 2, número 24. Se imaginar todos os seres penetrados de um fluido divino, soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e na própria inteligência. Por isso, ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia